Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer histórias inspiradoras dos santos que mudaram o mundo pela fé. O jovem Bernardo e a vocação monástica. Em 1090, na tranquila região da Borgonha, no coração da França, nascia João, filho de Tesselin e Alette, ambos de linhagem nobre. O pequeno castelo de Fontaine, onde Bernardo veio ao mundo, era uma morada simples, mas que refletia a prosperidade e a importância de uma família bem posicionada socialmente. Bernardo de Fontaine, como era chamado ao nascer, era o terceiro de 7 filhos, e sua vida, que se desenrolaria em meio a um cenário de grandes transformações políticas e espirituais, estava longe de ser previsível. Ele logo seria conhecido por seu grande coração e por uma sensibilidade espiritual rara, características que o marcariam ao longo de sua jornada. Desde muito cedo, Bernardo demonstrou um vínculo profundo com Deus, não apenas através das palavras, mas de suas ações e do seu modo de viver. Crescendo em uma época de forte religiosidade, em que os monarcas da França estavam constantemente envolvidos em guerras e disputas por poder, Bernardo sentiu, desde sua infância, uma ligação inusitada com a espiritualidade. Sua formação, no entanto, não foi somente religiosa, mas também recebia os ensinamentos clássicos e filosóficos que eram comuns entre a nobreza. Não se sabe ao certo como Bernardo passou seus primeiros anos de vida, mas é sabido que a influência religiosa de sua mãe, Alette, e o exemplo de seu pai, Tesselin, tiveram um impacto significativo em sua formação. Tesselin, apesar de ser um homem de posição social, parecia não se importar com as riquezas terrenas tanto quanto com a vida espiritual. Ele ensinou Bernardo o valor da virtude, do trabalho árduo e da oração constante. Ao que parece, sua mãe Alette transmitiu-lhe uma devoção sincera e um grande amor por Maria, a Mãe de Deus. Foi esse ambiente familiar de piedade, aliado à educação que Bernardo recebeu na infância, que formou as bases de seu caráter e o preparou para uma vida totalmente entregue ao serviço de Deus. Desde cedo, Bernardo se destacava por sua inteligência e espiritualidade. Seus colegas de infância e amigos de juventude o viam como um jovem sério e voltado para as questões espirituais, uma pessoa que se dedicava à oração com a mesma intensidade com que se dedicava aos seus estudos. Se havia algo de singular em sua personalidade, era a sua capacidade de integrar de maneira profunda a vida espiritual com o mundo ao seu redor. Aos 22 anos, após a morte de sua mãe, Bernardo tomou uma decisão radical e irrevogável que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele deixou para trás as riquezas e a segurança de sua família e partiu para o mosteiro, tomando a decisão de seguir o chamado divino para a vida monástica. Sua decisão foi ainda mais marcante por ter levado consigo vários familiares e amigos próximos, sendo acompanhado por um grupo de 30 pessoas. Ele não estava apenas buscando a sua própria salvação, mas também desejava que outros seguissem o mesmo caminho. Aos 22 anos, João Bernardo ingressou no mosteiro cisterciense de Citeaux, na região da Borgonha. Essa ordem, fundada apenas alguns anos antes por São Roberto, buscava um retorno ao ideal monástico primitivo, marcado pela austeridade, pela vida de oração e pelo trabalho manual. A ordem cisterciense não aceitava o luxo das abadias medievais tradicionais. Em vez disso, optava por uma vida mais simples e centrada na espiritualidade. Bernardo se encaixava perfeitamente neste ideal de vida e logo se destacou entre os noviços pela sua dedicação exemplar. Sua disciplina, zelo pela vida de oração e seu amor profundo por Deus atraíram a atenção dos superiores. O noviciado foi, sem dúvida, um período de grande transformação para Bernardo, mas o que realmente marcou sua trajetória foi sua profunda experiência de oração e devoção. Através da leitura das Escrituras e da meditação sobre a vida de Cristo, ele começou a descobrir em si mesmo uma vocação que ia além de um simples desejo pessoal de santidade. Bernardo acreditava que seu chamado tinha um propósito divino muito maior. Ele não seria apenas um monge em um mosteiro isolado, mas um mensageiro do Evangelho,
chamado a fazer a diferença no mundo. Com o passar dos anos, o talento de Bernardo para a pregação e sua profunda espiritualidade começaram a atrair os olhos da liderança monástica. Mas, enquanto ele estava ainda em Cîteaux, a ordem estava crescendo rapidamente, e surgiram necessidades que exigiam a formação de novas comunidades. Bernardo foi enviado, em 1115, para fundar um novo mosteiro em Claraval, uma pequena aldeia na região da França. Ele não foi sozinho. Acompanhado por seus amigos e discípulos, Bernardo ergueu a abadia de Claraval, que se tornaria um dos centros monásticos mais importantes da Europa medieval. A fundação de Claraval não foi apenas uma expansão física da ordem cisterciense, mas também uma expansão da própria visão de Bernardo para o monasticismo. Claraval, sob sua liderança, foi construída como um modelo de vida austera e radical. Bernardo acreditava que a vida monástica deveria ser vivida com uma intensidade tal que os monges não fossem apenas seguidores de regras e normas externas, mas pessoas cuja vida fosse um reflexo da intimidade com Deus. Ele pregava que o monge deveria se esforçar não apenas para renunciar ao mundo material, mas também para viver em profunda união com Cristo, refletindo sobre seu amor redentor em cada momento da vida cotidiana. Porém, o mosteiro de Claraval não foi apenas um lugar de oração, mas também um centro de espiritualidade e aprendizado. A vida de oração estava sempre acompanhada por estudos bíblicos e teológicos profundos. O mosteiro tornou-se um ponto de referência para o clero e para leigos em busca de orientação espiritual. Durante esse período, Bernardo desenvolveu uma intensa atividade escrita. Suas homilias e cartas, que seriam mais tarde compiladas, se tornaram uma verdadeira escola de espiritualidade, influenciando gerações de monásticos e de fiéis. Os primeiros anos de Bernardo em Claraval foram marcados por grandes desafios, mas sua fé, que já estava profundamente enraizada, foi o alicerce sobre o qual ele construiu a abadia. Ele liderou com autoridade espiritual, mas também com humildade, dedicando-se a ensinar seus irmãos monásticos a viver a verdadeira pobreza, a castidade e a obediência, não como um fardo, mas como um meio de se unir mais profundamente a Cristo. E como ele acreditava, era a oração contínua e a meditação das Escrituras que iam renovar a vida interior dos monges e, por consequência, transformar a sociedade ao redor deles. O pregador, o diplomata e o defensor da fé. Após fundar a abadia de Claraval, São Bernardo não se limitou à vida monástica tranquila. Sua profunda fé, suas habilidades oratórias e sua visão espiritual logo o colocaram em destaque dentro da igreja medieval, onde ele desempenharia um papel crucial em eventos políticos, teológicos e religiosos de sua época. Ele seria, ao longo de sua vida, não apenas um monge e fundador, mas um pregador incansável, um diplomata hábil e um defensor fervoroso da ortodoxia da fé cristã. São Bernardo possuía uma habilidade única em transmitir a mensagem cristã de forma clara e apaixonada. Sua eloquência não era apenas intelectual, mas carregada de fervor e ardor espiritual. Ele pregava de maneira simples, porém profundamente teológica, tocando os corações de todos que o ouviam. Bernardo acreditava que a verdadeira pregação deveria levar os fiéis a uma experiência direta com o amor de Deus, e ele era capaz de comunicar esse amor de maneira vívida e transformadora. Sua missão como pregador começou com as missões populares, algo comum na época. Ele percorria vilarejos e cidades, proclamando a palavra de Deus de forma que todos os ouvintes pudessem compreender, dos mais simples aos mais instruídos. Durante suas pregações, São Bernardo convidava as pessoas a se converterem verdadeiramente, a abandonar os pecados e a viver uma vida de santidade. Ele não se contentava apenas com palavras, mas procurava envolver sua comunidade em ações concretas de amor e caridade. Sua fama como pregador se espalhou rapidamente por toda a França, e logo ele começou a ser chamado para outras partes da Europa. Ele foi responsável por revitalizar a espiritualidade cristã da época, especialmente em um período em que a Igreja estava enfrentando crises internas e externas.
Sua pregação era para muitos uma luz em tempos de trevas, um farol de esperança para aqueles que se sentiam perdidos. Mas a vida de São Bernardo não se limitava apenas ao campo da pregação. Ele também se tornou uma figura diplomática importante dentro da Igreja medieval. A França do século XII estava longe de ser um lugar de unidade. Havia disputas constantes sobre quem deveria ser o verdadeiro Papa, com facções que se opunham ao Papa da época, e o poder temporal dos reis frequentemente se sobrepunha ao poder espiritual da Igreja. Em 1130, a Igreja se viu dividida por um cisma papal, com 2 papas concorrendo ao trono de São Pedro. São Bernardo, devido à sua grande influência e fé inabalável, foi convocado para resolver essa crise. Ele não apenas mediará a situação, mas usou sua eloquência e poder persuasivo para garantir a eleição de Inocêncio II como o verdadeiro Papa. Sua ação diplomática foi decisiva para restaurar a unidade da Igreja, e ele agiu como um verdadeiro líder espiritual, conduzindo a Igreja de volta à estabilidade e unidade. Além disso, São Bernardo teve um papel significativo em várias outras disputas políticas e religiosas da época. Ele foi consultado em questões envolvendo a relação entre a Igreja e o poder temporal, além de ser uma voz importante nos concílios da Igreja. Sua habilidade diplomática foi também um reflexo de sua grande espiritualidade. Ele acreditava que a Igreja deveria ser um sinal de unidade e paz, não de divisão, e trabalhou incansavelmente para promover esses valores. São Bernardo também se destacou como um defensor ardente da ortodoxia cristã, especialmente contra as heresias que ameaçavam a unidade da Igreja na época. Ele teve um papel fundamental no combate ao catarismo, uma heresia que pregava um dualismo radical entre o bem e o mal e que negava a autoridade da Igreja Católica. Os cátaros rejeitavam a matéria, o corpo e a criação de Deus, o que levou a Igreja a vê-los como uma ameaça não apenas à fé, mas à própria visão de mundo cristã. São Bernardo, com sua autoridade moral e sua força de convicção, combatia os cátaros com grande fervor. Ele escrevia e pregava contra as ideias heréticas, argumentando em favor da dignidade da criação e da bondade de Deus em tudo o que ele fez, incluindo o corpo humano. Para Bernardo, a verdadeira fé cristã estava na crença na encarnação, no mistério do Verbo que se fez carne. O corpo, portanto, não deveria ser desprezado, mas venerado como um templo do Espírito Santo. A luta contra os cátaros não era apenas uma defesa teológica, mas também uma tentativa de restaurar a verdadeira visão cristã da humanidade e do mundo. Além disso, São Bernardo se opôs veementemente ao crescente movimento de religiosidade popular, que estava se espalhando pela Europa. Embora Bernardo fosse profundamente devoto e místico, ele acreditava que as manifestações místicas e populares de fé deveriam sempre ser acompanhadas pela disciplina eclesiástica e pela verdadeira ortodoxia. Místico e devoto de Maria, São Bernardo de Claraval não foi apenas um grande pregador e defensor da fé cristã, mas também um homem de profunda espiritualidade mística. Sua vida interior era marcada por um amor imenso a Deus, vivido especialmente por meio de sua devoção à Virgem Maria, a Mãe de Deus. A espiritualidade de São Bernardo estava sempre ligada à sua experiência pessoal com o mistério da encarnação de Cristo, e Maria, como mãe de Jesus, era para ele a chave para compreender esse mistério divino. Desde muito jovem, São Bernardo foi profundamente tocado pela figura de Maria. Ele a via como o modelo perfeito de obediência a Deus, e sua devoção a ela se refletia não apenas em orações pessoais, mas também em uma série de pregações e escritos que exaltavam as virtudes de Maria. Sua vida espiritual, de fato, estava marcada por um desejo constante de se unir a Cristo através de sua mãe, uma relação que ele cultivou ao longo de toda a sua vida. Bernardo via em Maria não apenas uma figura materna, mas a Mãe da Misericórdia, que com sua intercessão poderia levar todos os fiéis a Cristo. Um dos maiores legados de São Bernardo foi sua contribuição para a difusão do culto mariano. Ele foi um dos primeiros a popularizar as orações e invocações marianas, como a oração "Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria",
que se tornaria uma das mais recitadas por fiéis ao longo dos séculos. Sua devoção a Maria era tão intensa que ele acreditava que, através de Maria, o cristão poderia alcançar uma união mais profunda com Deus. Essa crença se expressava não só em sua oração pessoal, mas também em suas homilias e escritos, nos quais constantemente ele sublinhava a importância de Maria na vida do cristão. A oração de São Bernardo a Maria não era apenas uma súplica, mas uma expressão de total confiança na intercessão da Mãe de Deus. Ele via Maria como um mediador de graça, que estava sempre pronta para interceder por aqueles que a invocavam com fé. Em um mundo medieval em que a Igreja estava envolvida em disputas teológicas e políticas, São Bernardo trouxe à tona uma verdade fundamental: a necessidade de recorrer à intercessão de Maria para alcançar a misericórdia divina. Para ele, Maria não era apenas uma figura do passado, mas uma presença viva na vida dos fiéis, que continuava a exercer um papel ativo como mãe e mestra espiritual. São Bernardo também se destacou por sua reflexão teológica sobre a encarnação de Cristo. Em sua famosa obra, Comentário ao Cântico dos Cânticos, ele descreve o amor de Cristo pela Igreja e a relação mística entre o fiel e o Redentor. Para São Bernardo, a encarnação de Cristo representava o ápice do amor de Deus pela humanidade, e nesse mistério, Maria desempenhava um papel central como aquela que concordou com o plano de salvação de Deus, aceitando ser a mãe do Salvador. Bernardo utilizava as palavras do Cântico dos Cânticos para descrever a alma humana como uma esposa que se une ao esposo divino, e Maria como a figura de quem a Igreja tomava exemplo de fidelidade e pureza. No entanto, a devoção mariana de São Bernardo não se limitava apenas a uma perspectiva teológica ou intelectual. Era uma vivência profunda e pessoal do amor de Deus, algo que se expressava na sua própria vida de oração. O próprio São Bernardo dizia que a oração mariana deveria ser uma oração de confiança, de rendição ao amor maternal de Maria. Em seus escritos, ele frequentemente se referia a Maria como a porta do céu, aquela que, com sua misericórdia infinita, abre as portas da salvação para os que recorrem a ela. A sua relação com a Virgem Maria também se manifestava nas grandes festas marianas, que ele incentivava a Igreja a celebrar com grande solenidade. A festa da Assunção de Maria e a Imaculada Conceição foram algumas das celebrações que São Bernardo exaltou em seus escritos, deixando um legado espiritual que perdura até os dias de hoje. Ele ajudou a popularizar essas festas, fazendo com que a Igreja voltasse os olhos para a Santíssima Virgem como modelo de pureza e perfeição. Além disso, São Bernardo foi um fervoroso defensor do culto ao Sagrado Coração de Maria, que estava em consonância com sua espiritualidade de amor e entrega. Ele acreditava que, ao se aproximar do coração de Maria, os fiéis se aproximariam do próprio Cristo, já que Maria, ao ser mãe de Jesus, era a verdadeira mãe da misericórdia. Para Bernardo, a devoção ao coração de Maria não apenas estreitava os laços com a mãe, mas também aproximava os fiéis do coração de Jesus, uma conexão que ele via como essencial para a verdadeira espiritualidade cristã. São Bernardo também se dedicou ao estudo das virtudes de Maria, exaltando suas qualidades como a humildade, a pureza e a obediência. Ele via Maria não como uma figura distante e inatingível, mas como uma mulher que vivia intensamente as virtudes cristãs e, por isso, deveria ser imitada. Seu grande amor por Maria o fez ver nela a perfeição do ser humano, um modelo de santidade que todos os cristãos deveriam seguir. Sua veneração por Maria, portanto, não era apenas uma questão de devoção, mas também de emulação. Bernardo convidava os fiéis a verem em Maria a imagem de toda a virtude cristã e a se esforçarem para viver com a mesma entrega a Deus. Sua mística mariana se refletia também em sua profunda experiência de solidariedade com a humanidade. Bernardo via em Maria a mãe de todos os homens, aquela que, ao aceitar ser a mãe de Cristo, também havia se tornado a mãe de todos os cristãos. Ele acreditava que, ao recorrer a Maria, o fiel encontrava não apenas a intercessão divina,
mas também o acolhimento materno que ele tanto precisava. A presença de Maria na vida do cristão era para São Bernardo um sinal do cuidado de Deus, que se manifesta no amor maternal de sua mãe. A intercessão de Maria, portanto, era a ponte entre a humanidade e o divino. O São Bernardo de Claraval, com sua espiritualidade mariana profunda e seu misticismo de fé e entrega, não apenas defendeu a pureza da Igreja, mas também estabeleceu um caminho místico para aqueles que desejavam uma vida mais íntima com Cristo. Ele foi uma verdadeira testemunha do amor maternal de Maria, apontando sempre para ela como o caminho seguro para encontrar o coração de Deus. Sua visão mariana nunca foi apenas teórica, mas uma vivência diária que refletia uma entrega total ao amor de Deus, através da mediação de sua mãe. Ao longo de sua vida, São Bernardo foi moldado pelo amor de Deus, expresso por meio da Virgem Maria, e sua obra continua viva até os dias de hoje, especialmente através de suas pregações, seus escritos e sua influência no desenvolvimento do culto mariano na Igreja. Legado e influência duradoura. São Bernardo de Claraval faleceu no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos, após uma vida de intensa dedicação à Igreja, à oração e à caridade. Sua morte foi sentida profundamente por todos que o conheciam. Bernardo não foi apenas um grande teólogo, pregador e fundador, mas também um homem de uma espiritualidade tão profunda que sua vida continuaria a ressoar nas gerações que viriam após ele. Seu legado foi marcado por uma espiritualidade vibrante, uma visão de igreja centrada na união mística com Cristo e Maria, e uma vida que refletia a doçura do amor de Deus. Embora tivesse sido um dos grandes defensores do monaquismo e um pilar da ordem cisterciense, sua influência se estendeu para além dos muros dos mosteiros. Sua obra teológica e seus escritos espirituais, especialmente o comentário ao Cântico dos Cânticos, ainda são estudados hoje. São Bernardo foi um grande místico, mas também um teólogo profundo. Ele foi capaz de unir uma piedade profundamente afetiva com uma teologia sólida e clara, tornando-se, por isso, um dos maiores teólogos e doutores da Igreja. Além disso, sua vida de serviço à Igreja e à sociedade medieval permanece um exemplo para os cristãos de todos os tempos. Ele não se contentava em viver sua fé de forma isolada. Sua missão era ativa, voltada para os outros. Sua luta contra heresias como o catarismo e seu esforço para manter a unidade da Igreja durante o cisma papal de 1130 o colocaram no centro dos eventos políticos e religiosos de sua época. Bernardo, no entanto, nunca se deixou corromper pelas questões mundanas. Sua única preocupação era a pureza da fé cristã e a integridade da Igreja. Sua diplomacia foi sempre orientada pelo desejo de promover a paz, a unidade e a ortodoxia. Ele era um verdadeiro apóstolo do amor, mas um apóstolo que não temia enfrentar as adversidades e as divisões dentro da Igreja. Sua liderança espiritual era inquestionável, mas seu exemplo de humildade e obediência à vontade de Deus era igualmente importante. São Bernardo sempre sublinhou que, para ser um verdadeiro cristão, era necessário não apenas viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mas também buscar a união íntima com Ele, sendo o amor de Deus a única razão de sua vida. Para São Bernardo, a busca pela santidade não era uma questão de reconhecimento pessoal, mas uma entrega total ao serviço de Deus e ao bem do próximo. Sua vida não era marcada por grandes feitos heróicos ou por aparições miraculosas, mas por uma entrega humilde e silenciosa à vontade divina, refletida na simplicidade de sua vida monástica. Após sua morte, a abadia de Claraval, que ele havia fundado com um grupo de discípulos, continuou a florescer, tornando-se um dos centros mais importantes do cristianismo medieval. A ordem cisterciense cresceu exponencialmente, espalhando-se por toda a Europa, e a espiritualidade que São Bernardo havia incutido nela era evidente em cada um dos mosteiros que ele havia fundado. A obra de São Bernardo não parou com sua morte. Seus discípulos continuaram a disseminar suas ideias, e suas influências foram sentidas não apenas dentro da Igreja, mas também nas cortes reais
e nas universidades da Idade Média. A devoção mariana, que São Bernardo havia promovido com tanto fervor, se espalhou por toda a Igreja. Ele foi uma figura fundamental no desenvolvimento do culto à Virgem Maria, especialmente a veneração do coração imaculado de Maria, que ele ajudou a popularizar. Sua ênfase na importância de Maria na vida do cristão e sua confiança total em sua intercessão foram um modelo para os cristãos de todas as gerações seguintes. Ao olhar para São Bernardo, o cristão se vê chamado a seguir o exemplo de Maria, a viver uma vida pura, cheia de fé e confiança no amor de Deus. A espiritualidade mariana de São Bernardo não se limitava a uma mera devoção sentimental, mas estava profundamente enraizada na vida teológica e mística que ele vivia. São Bernardo também teve um impacto profundo na liturgia da Igreja. Seus escritos ajudaram a moldar a liturgia cisterciense, e sua ênfase na importância da oração contemplativa influenciou gerações de monges e padres. Ele ensinou que a oração não deveria ser apenas uma prática de palavras, mas um meio de se unir a Deus em espírito e verdade. A vida de oração era central para sua espiritualidade, e ele entendia que através da oração, o cristão poderia entrar no coração de Deus, encontrando nele a verdadeira paz e alegria. Sua influência também se estendeu à teologia mística, com seu comentário ao Cântico dos Cânticos, onde ele descreve a relação entre Cristo e a Igreja como um amor profundo e íntimo, comparável ao amor de um esposo e uma esposa. Essa visão mística do relacionamento entre Cristo e a Igreja se tornou uma base importante para muitos místicos e teólogos subsequentes. Sua capacidade de ligar a experiência mística à vida prática da Igreja fez de São Bernardo um verdadeiro mestre espiritual, cujos ensinamentos continuam a ressoar na vida cristã até hoje. Com o tempo, a Igreja reconheceu formalmente a grandeza de sua vida e obra. Em 1174, Bernardo foi canonizado como santo pela Igreja Católica e, em 1830, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII, devido à profundidade e importância de seus escritos. Sua canonização e posterior reconhecimento como doutor da Igreja demonstram a imensa contribuição de São Bernardo para a Igreja e para o desenvolvimento da teologia cristã. Seus discípulos e seguidores continuaram a espalhar seu legado e sua influência nas ordens monásticas, nas comunidades religiosas e no clero permaneceu forte. Sua obra ainda é uma das mais importantes da Igreja medieval, e ele é venerado até hoje como um grande teólogo, místico e defensor da fé. Rogai por nós, São Bernardo, e intercedei por todos os que buscam a verdade e a paz.